Olá, irmãos, boa noite. Como é que está aí você? Como está a sua casa? Como estão todos seus? Reunimos mais uma vez para celebrar o Senhor, adorar o nosso Deus. Nessa oportunidade, nós queremos também orar com você e continuarmos, portanto, um culto ao Senhor nessa noite. É sempre bom louvar ao Deus eterno, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Nós te agradecemos nesta hora, Pai querido, pela oportunidade que temos de cultuar o Senhor, de adorar o Teu nome, de poder nos reunir em nossa casa para poder expressar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de que Tu és também um Deus sustentador da nossa família, és o Deus da igreja. Obrigado, Senhor. Agora estaremos cantando ao Senhor como expressão de louvor e de adoração ao Teu santo nome. Obrigado por cada irmão que tem nos ajudado nesse tempo, aqui tocando, cantando ao Senhor, e que este momento aqui seja a expressão nossa, e que haja edificação nas nossas vidas, e o Teu nome seja exaltado por cada um de nós. Obrigado por cada família, por cada irmão que se reúne nesta hora. Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui hoje para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus, mesmo com toda dificuldade, né, que nós não podemos nos reunir, mas Deus tem nos abençoado com esse canal para poder os irmãos poder louvar o Senhor mesmo dentro de sua casa. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Salmo 115, no versículo 11, ele nos diz assim: Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. No versículo 13, ele diz assim: Abençoará os que temem ao Senhor, tanto os pequenos quanto os grandes. O Senhor vos aumentará cada dia mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus dos céus, o Senhor, e a terra deu aos seus filhos e aos homens. Amém? Vamos louvar ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou.
mim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar, em nosso lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer. Levante suas mãos e declare em sua casa que Deus me ama. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra nós. Obrigado, Senhor, por esse amor incondicional. Hoje nós vamos pensar com você sobre um assunto que nós temos falado como igreja nesse tempo, mas também um assunto que não era um assunto estranho para a igreja no passado. E bem antes da igreja do Novo Testamento, também não era assunto estranho. Queremos, portanto, compartilhar com vocês sobre ansiedade. Não vamos falar de ansiedade dentro no aspecto técnico, psicológico, mas vamos falar o que a Bíblia traz e algumas orientações para vencermos a ansiedade, que é considerada uma doença ou uma enfermidade hoje, né, pela área médica, a área da psicologia, e que se tem muito falado,
muitos estudos sobre esse assunto, mas a palavra de Deus não omite esta realidade e ela também instrui para que possamos vencer, de fato, a ansiedade. Só quero ler um versículo que fica em 1 Pedro 5, versículo 7, que diz assim, veja aí com outros que estão com você e vamos ler. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Pois, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Esse é o texto. Portanto, quem não já ficou com ansiedade pelo novo emprego? Fez um teste na empresa, uma entrevista, passou em todos os exames e ele vai começar esse novo emprego. Vou começar amanhã. Para algumas pessoas, noites mal dormidas antes de começar este novo trabalho. Por exemplo, mudança de liderança no trabalho. Depois de estar trabalhando muitos anos, aí já tem um líder, um chefe, e aí vai mudar um novo chefe e que chegou na empresa e as pessoas não conhecem. Então cria uma expectativa e essas expectativas, se vai dar certo, se é uma pessoa legal, se não é, se é um bom chefe. E isso também gera ansiedade, porque é algo ainda não realizado, algo que se espera. Quem não ficou ansioso por o casamento que está chegando? Vai casar. A expectativa, não só da cerimônia, mas de uma nova realidade, e que ainda não está acontecendo, mas tem expectativa dela, não é? Então, aquilo que é desconhecido normalmente vai produzir um nível de ansiedade em pessoas, um mais e outros menos. E chegou o casamento, casou. Aí veio o primeiro conflito. Expectativa gerada desse conflito também. Como vai ser? Como vamos resolver? Fiquei frustrado, estou frustrado ou estou decepcionada com o casamento. Então, esses elementos e tantos outros podem produzir ansiedade, vão produzir ansiedade por causa da incerteza, por causa do medo, não é? O que gera uma certa angústia também. E como não falar também? O desemprego. Está trabalhando, vem uma crise, e aí a expectativa de algo ainda que não é conhecido, mas existe essa crise e pode produzir, gerar na pessoa o desemprego. Então, isso também pode produzir medo, incerteza, angústia. Uma viagem que vai se fazer também às vezes gera essa expectativa, um nível de ansiedade. O que posso dizer é que até um certo nível a ansiedade ela é compreensível, mas quando ela ultrapassa a um certo limite e que ela se aprofunda e ela começa a ser algo que incomoda no ponto de vista de tirar a capacidade de uma pessoa, das suas ações, do seu potencial, então isso precisa ser realmente observado, precisa ser visto e precisa normalmente de ajuda. Ansiedade, esse assunto, é um assunto que não está sendo estudado agora, de 40 anos para cá. Ansiedade é um assunto que vem sendo estudado desde o século XVII. Algumas ciências têm se debruçado em pesquisar, em analisar, em descobrir
o que produz e o que gera ansiedade no homem, ou como resolver a ansiedade no homem. Desde o século XVII, tanto a psicologia, a medicina, filosofia, a antropologia, a religião, são ciências que vêm estudando a respeito desse tema, desse assunto. A Bíblia, ela também traz esse assunto bem antes, há muito tempo. E quero, portanto, falar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre ansiedade, ou o que ela traz como solução para resolver essa questão do homem. O Salmo 37, ele traz conselho para situações difíceis e como pode o homem trazer tranquilidade para a alma. No momentos difíceis, momentos de dificuldades, momentos de conflitos, como o homem pode resolver vivendo de maneira equilibrada e com calma. O Salmo 37 vai falar que precisamos descansar e confiar em Deus. Quero ler com você parte deste salmo. Salmo 37. Veja aí na sua Bíblia, acompanhe. Ok? Diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e assim habitará na terra e te alimentará em segurança. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O Salmo está falando de confiar e descansar em Deus. Portanto, descanso e confiança em Deus, para que a alma seja acalmada em situações que a gente nem sempre escolhe, mas elas acontecem. E aí, situações inesperadas, como por exemplo uma enfermidade, como a morte de um ente querido, como um desemprego, são situações que nós às vezes não esperamos, e ela acontece, elas nos surpreendem. E como manter-se equilibrado diante destas situações ou situações semelhantes? É exatamente confiar e descansar em Deus. Você pode perguntar, mas não é fácil confiar em Deus e descansar em Deus na adversidade? É verdade, isso é verdade, mas em Deus a gente pode confiar, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele dá sustentabilidade a nós, mesmo nesses momentos difíceis. Quando eu penso em ansiedade, eu sempre me lembro de uma experiência do discípulo de Jesus, embora houvesse outras experiências e tantas outras experiências que a Bíblia relata, mas eu sempre lembro do episódio dos discípulos de Jesus quando estavam naquele barco e ali diante de uma tempestade, de um vento muito forte, e o mar estava bastante revolto, e os discípulos começaram a ter medo, e depois aí eles ficaram também angustiados pelo fato de estar acontecendo tudo aquilo e Jesus dormindo muito tranquilo,
Muito tranquilo Jesus estava, inclusive dormindo. E aí, eu penso nesse episódio de os discípulos saindo, indo chamar Jesus ali, que estava dormindo. E quando eles vão chamar a Jesus, logo que Jesus acalma a tempestade e o mar, veio a tranquilidade para eles. Mas vejam, eu penso nesse episódio, qual era a expectativa dos discípulos diante daquela tempestade. Eles estavam pensando, por exemplo, que aquele barco poderia naufragar. E naufragando, eles estariam no mar e aí poderiam se afogar e viria a morte. Então, diante de um quadro desse, eu imagino que veio em determinado momento deles a angústia da morte. Mas veja que eles passaram por essa experiência, tiveram medo, angústia e clamaram por Jesus. Jesus veio, resolveu a situação, eles ficaram agora tranquilos. Me chama a atenção também que Jesus conhece cada um de nós, a nossa capacidade, a nossa resistência. Jesus sempre nos dá oportunidade de resiliência, de superarmos as dificuldades, e todas as vezes que nós superamos dificuldades, nós nos tornamos mais forte como pessoa, forte também como forte espiritualmente, forte emocionalmente. E então é interessante, eu me lembro sempre desta experiência dos discípulos de Jesus, tá? Também precisamos falar sobre este assunto na igreja de hoje. Esse assunto não foi um assunto desconhecido da igreja formada por Cristo lá no início. O texto que nós lemos, Pedro vai dizer: pois lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ora, Pedro está confirmando aqui, está dizendo que devemos lançar sobre ele, Jesus, toda a nossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Esta é a expressão de Pedro escrevendo à igreja naquele tempo. Então esse tema foi trazido por Pedro lá na sua época. Então nós não devemos fugir e devemos considerar algumas coisas importantes também para hoje. A primeira é: uma pessoa pode ficar ansioso ao extremo pela expectativa da volta de Jesus. Isso é bom? Depende. Se a expectativa que ele tem da volta de Jesus não cria nele ansiedade, algum tipo de medo, angústia, então essa expectativa que cria nele medo, angústia, então não é boa essa expectativa, essa ansiedade. Todos nós desejamos a volta de Jesus. Então vamos considerar que uma pessoa está na esperança, mas está ansioso pela volta de Jesus, e essa ansiedade produz nele medo e angústia, a ponto dele achar que não deve mais trabalhar, porque a volta de Jesus já está vindo, já está chegando, ele vai parar de trabalhar. Semelhante a alguns irmãos que fizeram isso lá na igreja de Tessalônica, que alguns pararam de trabalhar porque esperavam a volta de Jesus naquele tempo deles em vida.
E essa expectativa produziu alguns problemas sociais entre a igreja lá de Tessalônica, que precisou Paulo dar uma palavra de orientação. Então, hoje, se uma pessoa tem esse nível de ansiedade pela volta de Jesus, não é saudável. Há uma outra coisa que devemos considerar, que em todas as nossas realidades, em todas as nossas adversidades, Deus cuida de nós. É isso que Pedro está dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Deus cuida de nós. Há uma outra coisa importante para que a gente considere também: humilhar-nos diante da poderosa mão de Deus. A ausência de humildade, a exposição exagerada do nosso ego, do nosso eu, tem também contribuído para produzir níveis de ansiedade. Há uma outra coisa que precisamos considerar também, que nos ajuda a vencer a ansiedade: gratidão. Precisamos viver com sobriedade. No versículo 8 da carta de 1 Pedro 5, ele diz o seguinte: tende bom senso e estai atentos. Essa é a primeira parte, que diz assim, e a segunda parte diz assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, para procurar a quem possa devorar. Então, a palavra de Pedro, da parte A deste versículo, é que devemos estar vivendo de maneira sensata, sensatez. A ausência de sensatez, a ausência de equilíbrio, também produz medos, produz angústias. E aí eu vou relembrar o texto de Salmo, versículo 37. A ausência de confiança. Precisamos confiar em Deus e descansar em Deus em todas as situações, em todas as adversidades da vida. Esse Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Nele a gente pode confiar, nele a gente pode descansar, pelo poder que ele tem, não só de criar, mas o controle que ele tem sobre todas as coisas. A ansiedade, ela bagunça a alma do homem, ela bagunça a nossa alma, ela desconfigura a nossa alma, mas Deus tem o poder de reconfigurar a nossa alma. E Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Então, queridos irmãos, nesse tempo que estamos passando, que não tem sido fácil para ninguém, mantenhamos a nossa confiança e descansar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Que Deus, o nosso Pai eterno, o seu Santo Espírito, que em nós habita, traga para cada um, aí na sua casa, cada membro da sua família, a você, esta confiança no seu coração, descansar em Deus. Não sabemos
o que vai ser após esse tempo de pandemia, esse tempo onde as pessoas retornarão, todos retornarão ao trabalho, muitos não mais ao trabalho, mas nós não sabemos o que vai acontecer. E aí não deixemos que a ansiedade tome conta do nosso coração, medo, angústia, porque Deus cuida de nós, Deus cuidará de nós. Oremos pelo Brasil, oremos pela nossa nação, oremos pelo nosso povo, oremos uns pelos outros, irmãos, em nome de Jesus, amém. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti.
parabenizamos a vida do pastor Djalma pelo seu dia, o dia do pastor, né? Deus abençoe, pastor, a sua vida. Muito obrigado, pastor, pela sua integridade, seu respeito para com as suas ovelhas, né? Que Deus continue te iluminando, te abençoando, guardando os teus caminhos por onde quer que o Senhor esteja. Deus abençoe a tua vida e a vida da sua família. Olá, pastor. Primeiramente queria parabenizá-lo pelo seu dia e dizer que sou extremamente grato pela sua vida e por tudo que o Senhor fez e continua a fazer pela sua igreja. Uma das virtudes que mais se encaixa com o Senhor é a humildade. Mesmo sendo líder do seu rebanho, eu consigo vê-lo como um amigo próximo, onde compartilho a minha caminhada e o meu segmento na vida cristã. E que Deus te abençoe, pastor. Queremos lhe parabenizar, pastor Djalma, pelo seu dia, o dia do pastor. Uma das características de um pastor é orientar as suas ovelhas. Característica essa que vemos com muita clareza no Senhor. Notamos que, sempre que precisamos, mostra-nos o caminho de resolução frente às nossas indecisões. Por isso, queremos agradecer por mostrar tanta dedicação em orientar as suas ovelhas. Obrigada. Feliz dia do pastor. Nosso pastor é uma pessoa extremamente hospitaleira. Quantas e quantas vezes ele nos recebe com muita alegria, com a felicidade estampada em seu rosto, com muita generosidade. Quantas e quantas vezes a sua casa é uma extensão do gabinete. Quantas e quantas vezes o gabinete é uma extensão também da sua casa. Então não temos como falar do pastor Djalma se nós não falarmos de uma pessoa extremamente hospitaleira. No livro de Jeremias, capítulo 3, no versículo 15, diz assim: Eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. E assim é o meu pastor, um homem que foi chamado por Deus, literalmente pelo nome, um homem que foi escolhido desde a sua mocidade e até hoje leva com muita convicção, com muita fé, com muita sabedoria, com muito entendimento o rebanho que Deus colocou nas suas mãos. Te agradeço, pastor Djalma, pela convicção com que o Senhor tem conduzido a nós, as suas ovelhas, e pela sabedoria com a qual o Senhor tem feito.